Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7h35 em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, recebendo no programa Folha no Ar, nessa primeira sequência, na verdade, de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Hoje, o prefeito de Campos e candidato à reeleição, Rafael Diniz. Eu agradeço a presença do senhor prefeito e desejo um bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição, Rafael. Olá, Cláudio, bom dia para você, bom dia para Luiz, o Aldir, todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sexta-feira, dia 16 de outubro, a gente está podendo bater um papo sobre a nossa cidade, sobre a eleição, especialmente sobre o que a gente quer para o futuro de Campos. Então é uma alegria muito grande estar podendo bater esse papo com todos vocês nessa manhã de sexta-feira. Rafael, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Primeira pergunta é feita para todos os candidatos, que eu acho que muito além da questão eleitoral, e a gente está alertando isso desde julho, muito mais importante, inclusive, de novembro, é a crise financeira de Campos. A Folha fez de julho ao começo da campanha, em setembro, a Folha fez uma série, agosto, perdão, a Folha fez uma série de 11 painéis, né, ouvindo vários especialistas da área de economia, finanças, ciência política, antropologia, sociologia, gestores universitários, gestores da iniciativa privada, sindicalistas, 34 representantes da sociedade civil organizada. E há vários, logicamente, diferenças de formação, de área de atuação, de visão política, mas algumas coisas são consensuais. E a questão é muito complexa. Mas se há um eixo para essa discussão, nas suas muitas variantes, é o seguinte: seu governo enviou, obrigado por lei, enviar, como qualquer outro governo, né, a projeção de orçamento para Campos 2021. É 1,75 bilhão, 1,7 bilhão. O economista Alcimar Chagas, estudioso não só da economia de Campos, como da economia da região, professor da UENF, fez uma estimativa de 1,5, apresentou vários números, vários dados para fazer a sua estimativa. E outro economista ouvido no painel, o Roberto Rosendo, diretor da UF Campos, em virtude da crise econômica advinda da pandemia, que deve vir com força no ano que vem, projetou-se 1,5, ele classificou como otimista. Ele acha que pode ser pior. Mas vamos lá, 1,5, 1,7... são as projeções, 1,7 oficial, o 0,5 do professor Alcimar. Com a sua fazenda estima os gastos totais do município em 2 bilhões para 2021. E você tem 1,1 bilhão, né, esse é o certo, 1,1 bilhão já prometido só como folha de pagamento. Pergunta é óbvia, né? Como fechar essa conta? Aloysio, bom dia mais uma vez. Essa, com certeza, é a pergunta que qualquer candidato a prefeito vai ter que responder nesse processo eleitoral e que, de certa forma, a gente já vem respondendo durante o nosso mandato, né? Porque nós somos o primeiro governo a enfrentar essa grave crise financeira no pós-royalty. Ainda recebemos recursos de royalties, mas, obviamente, está posto, e a Folha fez um grande trabalho nesses últimos dias, fazendo todo esse levantamento, inclusive ouvindo a sociedade civil, de que Campos não tem mais o recurso que sempre teve ou que teve ali atrás. A gente dá um exemplo, a participação especial, que é um recurso, como o próprio nome diz, especial, que entra de 3 em 3 meses
o nosso município, na verdade sempre entrou. Campos já chegou a receber mais de 180 milhões de reais numa única participação especial, e o nosso governo é o primeiro a receber uma participação especial zerada. É isso mesmo, o Campos já chegou a receber 180, mais de 180 milhões num único mês de participação especial, e a gente recebe, por exemplo, na participação especial do mês de agosto, uma participação especial zerada. E esse é o grande desafio daí, a grande resposta a ser respondida. O que eu posso dizer não é o que a gente vai fazer, na verdade, o que a gente já vem fazendo para enfrentar essa grave crise financeira. Como você bem colocou, professores renomados e respeitados apontam na casa de 1,5, né? O governo hoje entende a possibilidade de 1,7, que é o que a gente deve estar realizando nesse ano de 2020. Lembrar, o nosso primeiro ano de governo, o orçamento que nós alcançamos foi de 1,6, ou seja, aquilo que muitos estão apresentando, o que deve ser feito para Campos com esse recurso, a gente já enfrentou o nosso primeiro ano de governo em 2017, quando a gente teve um orçamento de 1,6. Né? Vale lembrar que no ano anterior, 2016, o último ano da outra gestão, Campos teve pelo menos 2,6, mais de 2,6, ou seja, 1 bilhão a menos do que nós tivemos, do que Campos hoje está acostumado a ter. O que a gente vem fazendo como eu disse, não é só o que a gente vai fazer se aqui a gente continuar como prefeito de Campos, é o que a gente já vem fazendo, a nossa gestão já vem fazendo, que é reduzir despesas e aumentar a arrecadação. Não basta você, enquanto gestor, reduzir as despesas se você não buscar alternativas para aumentar a arrecadação. A gente já vem buscando reduzir as despesas, né, como um todo, esse grande problema que você falou, que é o custo da máquina pública, que é o custo da folha. A gente vem tentando reduzir, mas muitas das vezes vocês que acompanham, né, como imprensa responsável, a política municipal, vocês viram no final do ano passado, quando eu enviei 3 projetos de lei para a Câmara Municipal, para que nos pudesse possibilitar um desinchaço maior da máquina, mas infelizmente isso não foi aprovado pela Câmara Municipal. A gente respeita, não compreendo, não concordo, mas respeito a decisão do Poder Legislativo. A gente vem tentando reduzir essa máquina, que, como você bem colocou, custa 1,1 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de reais, inevitavelmente, independente do orçamento, a gente tem que pagar 1,100 de folha. E esse é o grande desafio, porque você tem todos os outros serviços, a gente não está falando de qualquer serviço, a gente está falando de serviços essenciais que precisam continuar a serem prestados em nossa cidade, que para isso continue precisa de recursos. Também daí o grande desafio de não apenas enxugar a máquina, mas também diminuir o valor desse serviço que a gente vem fazendo ao longo do nosso ano, mas também gerar receita e aumentar o recurso. A nossa gestão aumentou em 100 milhões de reais a arrecadação própria, em quase 100 milhões de reais de arrecadação própria, que não foi feito lá atrás, a gente teve a responsabilidade de fazer, que não é ficar parado esperando os royalties, é agir, a gente agiu com gestão responsável de tributos e também buscar recurso em Brasília. A gente está vendo aí alguns candidatos, porque eu vou voltar com isso, porque eu vou voltar com aquilo, tudo bem. Só me diz de onde que vai tirar o dinheiro. Essa é uma resposta que as pessoas precisam dar também. Não é só prometer, é dizer de onde vem tirar. Eu vou conseguir o recurso em Brasília. Tem um dado muito importante. O nosso governo foi o que mais arrecadou, que mais conseguiu recurso em Brasília nos últimos anos. Em 4 anos, nós já conseguimos mais que captar, receber nos cofres públicos de Campos 175 milhões só de parceria com os deputados federais. 175 milhões de recurso federal. Isso em 4 anos. O outro governo chegou a receber 18 milhões no dobro do tempo, ou seja, em 8 anos conseguiu quase que 10 vezes menos o que nós conseguimos com metade do tempo. Ou seja, esse exercício de buscar aumentar a arrecadação própria, a gente já vem fazendo, esse exercício de buscar mais parcerias com o governo federal, de atrair recursos do governo federal, a gente já vem fazendo, para poder fazer e encontrar esse número mágico, que é sim um número mágico ainda, de adaptar Campos a essa nova realidade financeira. Por isso que eu afirmo, mais que fazer, a gente já vem fazendo no enfrentamento dessa grave crise financeira. E é grave mesmo, a gente precisa entender, né? Não dá para a gente ficar fazendo promessas, né, de forma irresponsável. Existe uma cidade que depende do prefeito. O prefeito de Campos hoje, ele tem que entender, se alguém achar que ser prefeito de Campos hoje é fácil, é melhor desistir agora. Não é fácil. São decisões difíceis e importantes e necessárias
todo santo dia. Na grande parte dessas decisões, você é obrigado a dizer não, você é obrigado, muitas das vezes, a tomar decisões que vão desagradar, mas não há outro caminho, porque nós não temos mais o dinheiro que Campos tinha antes. Fácil devia ser quando administrava essa cidade e decidiam construir um CEPOP de 100 milhões de reais, que nós não faríamos. Construir uma cidade da criança de 20 milhões de reais, que nós transformamos num polo de vacinação infantil. Construir os arcos da Beira Valão, mais de 20 milhões de reais, e nem retirar os arcos hoje. A gente pode, porque custa dinheiro retirar. A gente não pode lembrar só do passado recente, não. Tem um passado mais distante também, quando preferiram gastar 42 milhões de reais para destruir a Praça São Salvador. Né? Se a gente for atualizar esse valor hoje, deve estar se aproximando de 100 milhões de reais. Né? Aquela época que tinham aqueles desejos que até hoje ninguém consegue compreender, de enviar mais de R$1 milhão para uma escola de samba no Rio de Janeiro. Essas irresponsabilidades não dá mais, infelizmente, essa conta a gente paga hoje. E qualquer candidato a prefeito de Campos tem que entender que não dá mais para ficar brincando de administrar Campos, que a gente vem fazendo durante esses 3 anos e 9 meses, é tomar decisão difícil, não tem para onde correr. Né? Aquela velha história, a gente que é do interior gosta muito. Né? Se você quer tapar a cabeça com cobertor, você necessariamente vai deixar o pé de fora. E no caso específico de Campos, não é nem o pé, você chega a deixar a canela de fora, porque nós não temos mais o dinheiro que nós tínhamos antes. Por isso que eu digo, mais que fazer, é continuar fazendo o que a gente já vem fazendo. Ajustar a máquina pública e aumentar a nossa arrecadação. Rafael, bom dia novamente. Obrigado pela presença. Você falou do cenário de crise econômica, a Luiz falou da queda da arrecadação, e esse é um cenário que pode ainda ser pior ainda com o julgamento dos royalties, a partilha dos royalties do petróleo, que já foi adiado algumas vezes por pressão das bancadas, e agora está marcado novamente para dezembro. Existe já um planejamento como fechar essa conta se houver essa partilha dos royalties? Valdir, a sua pergunta, né, como sempre, muito pertinente, né, o seu trabalho enquanto jornalista. Essa é a grande pergunta também, além de todo desafio, mais que os candidatos, né, a prefeito de Campos, mais que eu enquanto prefeito de Campos, a população tem que entender se aquilo que já está difícil pode vir a ser pior na questão do recebimento de royalties, porque está marcado o julgamento, né, para o dia 3 de dezembro da possível partilha dos royalties. Essa é uma luta que a gente vem travando, eu enquanto até então presidente da Ampetro, uma vez que eu estou licenciado, né, uma vez que eu estou exercendo, buscando a reeleição. A gente teve que se afastar da presidência da Ampetro, mas enquanto presidente da Ampetro, o que a gente fez até hoje foi lutar pelos direitos de Campos, não apenas de Campos, mas dos municípios produtores de petróleo, né, para evitar esse absurdo que consideramos a partilha dos royalties. Acho que é direito de quem produz, e a gente vem lutando por isso enquanto membro da Ampetro, prefeito e prefeito da nossa cidade. Por várias vezes estivemos junto ao presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, já estivemos, à época, hoje ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Conseguimos aí, isso, todas as forças políticas, não é o crédito só a gente, muito pelo contrário, todas as forças políticas, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, buscamos, né, esse adiamento. Estamos ainda nessa luta. Caso não haja o adiamento, a Ampetro já está representada com advogado constituído há muito tempo, que estará lá fazendo a defesa de Campos e dos municípios produtores de petróleo. Né, ao quanto mais a gente puder evitar esse julgamento, é melhor, até porque vivemos um momento mais difícil ainda, além da dificuldade financeira com a queda de royalties. A gente vive esse momento de pandemia, e por mais grave que seja a questão da pandemia, o pós-pandemia também continua sendo grave, né, na questão econômica, na questão social. Então, qualquer partilha, qualquer diminuição daquilo que já é pouco, dificulta ainda mais a vida não apenas de Campos, mas de todos os municípios. Mas, se porventura houver o julgamento, a gente precisa aguardar para saber como será essa decisão, né, quais serão os efeitos dessa decisão. Tem gente que defende ainda a possibilidade de Campos e de municípios ter que devolver o que deveria ter sido redistribuído lá atrás. Imagina, pode ser muito pior do que apenas redistribuir para frente. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né, é continuar administrando Campos como a gente vem administrando.
reduzindo a máquina, reduzindo o custo dos serviços, obviamente tentando que isso afete menos possível a nossa população, mas não podemos ficar parados apenas nisso. É fazer o dever de casa, como a nossa gestão vem fazendo, de atrair recursos, seja a melhoria da arrecadação própria, isso depende da responsabilidade do governo, que a nossa gestão está tendo, né, com o aumento da gestão de tributos, o aumento da nossa arrecadação própria. Por exemplo, né, a dívida ativa em Campos estava completamente abandonada, são créditos que o município tem na praça, que nós encontramos, que estava completamente abandonada, e que o nosso trabalho de gestão responsável fez com que a dívida ativa voltasse a arrecadar e a gerar recursos para o município de mais de 100% do que faziam antes. Isso mostra responsabilidade e compromisso nosso em aumentar a nossa arrecadação própria e continuar fazendo a articulação política que nenhum outro governo fez, que nós estamos fazendo, de buscar recursos em Brasília, de ter parcerias com os deputados federais, independente de bandeira partidária, independente de bandeira, de corrente ideológica. Se aquele deputado, se aquela deputada quer ajudar o nosso município, a gente precisa, sim, recebê-lo da melhor maneira possível para poder aumentar o recebimento dessas verbas federais, como a gente vem fazendo. Eu acho, Aldir, o cidadão tem que entender isso com a gente, o prefeito de Campos, eu sei disso, é um dia de cada vez. Vocês anunciaram aqui há pouco, né, que ontem nós pagamos 60% do aposentado e do pensionista. Se eu pudesse, eu queria ter pago 100% semana passada. E quando a gente não realiza um pagamento, isso é importante deixar claro, especialmente em respeito ao aposentado, ao pensionista, não é porque a gente não quer, porque não tem dinheiro para poder fazer. De imediato, quando a gente tem esse dinheiro, quando ontem conseguimos juntar, a gente de imediato realiza o pagamento. Já amanhecemos hoje trabalhando para conseguir realizar o pagamento dos outros 40%. Tem hora que, não, é tudo culpa de Rafael Diniz, alguém acha em sã consciência que um prefeito não paga porque ele não quer, muito pelo contrário, a gente não paga porque não tem dinheiro. O aposentado e pensionista, ele tem que saber, se não fosse a nossa gestão, esse atraso de alguns dias e semana poderia estar em mais de 3, 4, 5 meses, pelo crime que cometeram no Prévio Campos lá atrás, pelos mais de 400 milhões que retiraram dos cofres do Prévio Campos no final de 2016, o último ano de governo da outra gestão. Então, o que a gente vem fazendo é reunir esforços, sendo responsável com o aposentado e pensionista para manter o pagamento dele. Então, é um exemplo que eu dou de que não temos oportunidade em Campos, infelizmente, por mais planejamento que desejamos fazer e que fazemos, é um dia de cada vez. E ser prefeito de Campos hoje é saber isso. O que vai ter de recurso amanhã? Como é que a gente pode trabalhar para ter mais recurso amanhã? E essa é a nossa realidade. Aguardar o dia 3, eu, enquanto prefeito de Campos, independente do resultado eleitoral, a gente vai estar trabalhando muito, para evitar esse mal da redistribuição. E caso ela venha acontecer, vamos brigar para que ela não aconteça, a gente vai continuar como prefeito, se tivermos que continuar, trabalhando e trabalhando muito, para reduzir o custo e, mais que isso, aumentar a arrecadação do nosso município. Só para destacar que o programa é transmitido no streaming aberto a comentários, está uma briga de foice no escuro como eu nunca vi. Eu peço ao Cláudio Nogueira, que está ancorando, para ser mais atento, porque ofensa pessoal por um lado e por outro não é admitido. Sim, né? Já. Cláudio Nogueira, já. Por favor. Comentário com ofensa pessoal para um lado, para o outro, vai ser excluído. Perfeitamente. Por favor, você fica atento aí. Claro. Suposto, Rafael. Vou voltar aos painéis, tá? Se você me permite. Pois não. Nos 11 painéis, você teve três opções alternativas à crise que foram consensuais. São pessoas diferentes, né, formações diferentes, como eu já disse, áreas de atuação diferentes, ideologias políticas diferentes. Dentre essas três alternativas, uma delas foi retomada da vocação agropecuária do município, que foi o eixo econômico do município do início da sua colonização, no século XVII, até começar a entrar os royalties, que foi nos anos 90, e as PEs, as quais você já referiu, começaram a ser pagas no ano 2000. Mas do século XVII até o petróleo, Campos viveu da agropecuária, viveu do que era produzido no campo. E em 2020, no orçamento, logicamente que o orçamento é uma peça que ela sofre modificações, foram aprovados 5,8 milhões para
então Superintendência de Agricultura, que agora ganhou de novo o status de secretaria. E a gente tem que lembrar que a safra de cana desse ano, com 2 usinas só funcionando, 2 usinas, a saber, a Sapucaia, que é a Coagro MPE, e a Canabrava. Apenas 2 usinas, a expectativa é de que a safra gire na economia de Campos 500 milhões de reais, o que é cerca de 1/3 do orçamento de 2021. Mas eu pergunto, com esse potencial, com essa história e com esse presente, esses 5,8 milhões lá de 2020 não é pouco? Aloysio, para a agricultura sempre vai ser pouco, mas não é uma questão de se é pouco ou é muito, é o que é possível. E muitas das vezes a gente tem que entender, e sendo muito franco para a nossa população que nos ouve, que nos assiste, né, essa é uma expectativa que a gente tem. Temos que ver também se teremos condições de cumprir. Né? O próprio Aldir levantou a questão há pouco, né? E isso se não houver uma redistribuição, uma mudança completa da peça orçamentária. Então, o que a gente tem que entender, né, e ontem discutindo com o FIDESC, né, com um fórum das universidades, o professor Jefferson, reitor do IFE, uma figura muito respeitada e admirada por mim, ele lembrou uma coisa: ser gestor hoje é você entender a diferença do desejado do possível. Né? O desejo é quanto mais recursos para a agricultura nós tivermos. Agora, a gente depende também daquilo que o possível nos permite ofertar para a agricultura. A gente tem que fazer uma comparação de como sempre foi, né, do que a gente vem fazendo, o que a gente pretende fazer para a nossa cidade, especificamente na agricultura. Eu me lembro quando a gente entra no governo, os tratores destruídos, né, máquinas destruídas, em que a gente teve que trabalhar com metade do orçamento, né, com menos de 1 bilhão do orçamento comparado ao ano anterior do outro governo, 2016, a gente começar a recuperar essas máquinas. A gente foi a Brasília, a gente conseguiu 5 tratores, 5 equipamentos novos para poder atender a nossa população. Então, isso é importante a gente refletir. Tem uma palavra que hoje, né, parece uma palavra fácil de ser dita como um candidato que quer apresentar uma proposta, que é o agronegócio. Não, a gente tem que investir no agronegócio. Primeiro, a gente tem que conversar com o homem do campo, que a nossa gestão vem conversando. Eu ouvi uma frase muito importante, que é a seguinte: prefeito, como pensar em agronegócio se primeiro nenhum agro tem? E precisa trabalhar para ter o agro, para fortalecer a produção lá na ponta. E a nossa gestão vem trabalhando para ofertar estrutura lá na ponta para o nosso produtor, mesmo com toda a dificuldade financeira. A gente já recuperou mais de 600 quilômetros de estradas vicinais, né? Nós temos uma cidade de 4 mil quilômetros quadrados de extensão. A gente queria ter ofertado muito mais, a gente quer ofertar muito mais, mas foi o que a gente pôde fazer até hoje: distribuição de semente, de árvores frutíferas, o fortalecimento do produtor pela própria Secretaria de Agricultura, como você bem lembrou. Nós transformamos a superintendência numa Secretaria de Agricultura, quando a gente desburocratiza e oferta para o nosso produtor a oportunidade dele adquirir o selo, o certificado de inspeção municipal, né, que garante a ele, né, o direito de regularidade para vender o seu produto oficialmente, legalizadamente dentro da nossa cidade. Isso a nossa secretaria já fez. Tem um exemplo de um laticínio, de um rapaz chamado Alcione. Ele vendia queijo de forma clandestina, palavras dele, e depois da regularização por parte da Secretaria de Agricultura, ele volta a produzir, a vender queijo, ele passa a vender queijo dentro da legalidade. Ou seja, são exemplos que a gente oportuniza o nosso produtor. Hoje, o produtor de Campos, quando ele quer, e a gente tem buscado facilitar e desburocratizar a vida dele, ele vende para a merenda escolar. Ou seja, ele tem a oportunidade de vender a produção para aquele mercado e oferta alimento para as nossas escolas públicas. E a gente foi além. Por exemplo, no Fundecam, a gente criou linhas no Fundecam para atender o produtor da nossa cidade. Por exemplo, o Fundecam, agricultura familiar, você consegue, quem entende um pouquinho do tema sabe que o produtor ele tem condição de buscar um recurso no governo federal, o Pronaf, e ele tem que pagar juros desse empréstimo que ele pega junto ao governo federal. O que o Fundecam faz? Cria a linha Fundecam Agricultura Familiar, que permite a gente, enquanto prefeitura, cobrir os juros desse produtor quando ele se torna pronafista. Você falou a questão da plantação e da produção de cana. A gente criou o Fundecam Agrocana para pequenos produtores até 10 hectares,
a gente abre uma linha de crédito e poder conseguir com a prefeitura uma oportunidade de até R$10 mil para poder melhorar e facilitar a produção e aumentar a produção daquele pequeno produtor. São algumas linhas que a gente vem enfrentando, a gente já vem realizando para quê? Para fortalecer o agro e fazer com que esse agro se transforme verdadeiramente em negócio. E a gente quer avançar e quer avançar muito mais, inclusive com 2 projetos de leis importantíssimos que a gente vai apresentar para a Câmara Municipal, como nosso objetivo também de governo pelos próximos 4 anos, que é o Fundo Municipal de Agricultura, você conseguir recursos, não apenas da Prefeitura, mas recursos de fora, sejam eles públicos, estaduais, sejam eles públicos, federais, e também particular da iniciativa privada, e também o nosso plano de desenvolvimento rural sustentável para atingir outras 10 atividades e o fortalecimento dessas atividades. Nosso objetivo, enquanto governo, é tornar a política de agricultura na nossa cidade uma política não de governo, mas uma política de Estado, que o produtor se sinta confiante naquele trabalho que está acontecendo, que independente do governo, a produção vai continuar, o serviço vai continuar, e a gente vai fazer a nossa cidade retomar o seu crescimento também pela agricultura. Um outro assunto, Rafael, que nessa série de entrevistas é recorrente, são os programas sociais. Dando uma olhada aqui no seu programa de governo, não cita especificamente eventuais retomadas de programas sociais. Nem mesmo o restaurante popular, que você chegou a falar em abertura durante o seu governo, nessa sua gestão. Existe possibilidade de retomada de algum programa social dentro desse contexto? Aldir, primeiro a gente relembrar que enquanto a gente pôde, a gente manteve programas sociais, enquanto a gente pôde, a gente manteve o Cheque Cidadão, a gente manteve o Restaurante Popular. Vale fazer uma lembrança desses 2 programas. O Restaurante Popular foi municipalizado no final de 2016, ou seja, no ano eleitoral, né? Ali fica claro o interesse do grupo político que aqui estava de fazer, né, uma graça política eleitoreira municipalizando um restaurante que era de responsabilidade do Estado. Como eu disse, a gente manteve essa prática enquanto a gente teve condição financeira de manter. Não adianta a gente ficar mantendo, se você não tem condição financeira de manter, enganando a população. Aí é melhor ter coragem de falar a verdade para a população. Ali, infelizmente, nós não temos condições mais de manter. Por isso que a gente teve que suspender esse serviço. Da mesma forma, com relação ao Cheque Cidadão, a gente tentou manter, a gente manteve por alguns meses a oferta do Cheque Cidadão em nossa cidade. Vai lembrar que ofertando de forma responsável, não daquela forma irresponsável e criminosa que levou muitas pessoas do governo passado à prisão, não. Um critério de distribuição correto, técnico e responsável, atendendo aqueles que realmente precisam. A gente não é contra o programa social, muito pelo contrário. Ninguém pode ser contra aquilo que mata a fome de quem hoje está passando fome, mas assim como aconteceu com o Restaurante Popular, se nós não temos mais condições financeiras, a gente, né, tem que ter coragem de dizer, olha, infelizmente agora não tem, e buscar outras alternativas essas que a gente vem buscando. Com relação, por exemplo, ao Cheque Cidadão, se a gente não tem condição de ofertar mais, a gente busca uma alternativa possível, que é a ampliação, e nós ampliamos a distribuição de cesta básica na nossa gestão. Agora, uma coisa é certa, né? A gente amplia a distribuição de cesta básica na nossa gestão com base em critério técnico. Pode perguntar aos assistentes sociais que trabalham na nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que são relatos dos próprios assistentes. É a primeira vez que um governo nunca obrigou um assistente a dar cesta para quem não precisa. É a primeira vez que um governo não obriga um assistente a dar cesta em troca de voto, não. A cesta é distribuída com base nos critérios técnicos do assistente social e vai distribuir para quem realmente precisa. E um outro ponto importantíssimo, não é apenas ofertar o peixe, é você criar alternativas para que a pessoa aprenda a pescar e passe a produzir a sua renda, independente de uma oferta do governo. E isso a gente vem fazendo em vários temas. Eu citei que agora, por exemplo, na agricultura, quando a gente abre linhas de crédito para o produtor, para ele não depender mais de um cheque, mas ele sim de uma ajuda direta do governo, mas ele sim passar a produzir e gerar sua própria renda, e mais que isso, gerar emprego e renda para outras pessoas. A gente faz isso por vários cursos de inclusão produtiva,
O nosso atendimento nos nossos CRAs, nos nossos CREAs, aumentamos em 89%. Olha o aumento que a gente faz de prestação e assistência a essas pessoas que precisam dessa ajuda por estarem em estado de situação de vulnerabilidade. A gente passa a ofertar mais cursos de inclusão produtiva, ofícios como cabeleireiro, artesanato, planificação, onde a pessoa aprende o ofício, a gente cria oportunidade para ela começar a produzir dentro da sua própria casa, né, tirar o seu próprio sustento, e o próprio Fundecan, né, um Fundecan que lá atrás já perdeu várias oportunidades, um rombo de 500 milhões de reais. Um minuto, candidato. A 40 empresas apenas. A gente está vendo essa realidade e a gente hoje já assinou mais de 704 contratos esses que geram renda, geram emprego e mais emprego para tantas outras pessoas. Prometer a continuação dos programas sociais, nós não podemos ter essa irresponsabilidade, eu não vou ter essa irresponsabilidade. Se lá na frente Campos tiver condição financeira de fazer, faremos sim, mas hoje não há essa possibilidade. O que há sim é continuar fazendo o que a gente vem fazendo, cuidar das pessoas que realmente precisam, de forma técnica e de forma responsável. Muito bem, são 8h05. Terminado o primeiro bloco com os 30 minutos, assim como para todos os candidatos. Aloysio ou Aldir, vocês querem fazer alguma conexão para o próximo bloco ou vamos direto? Quero fazer sim, em cima dessa pergunta do Aldir. Infelizmente, a gente deixou de abordar aqui uma das alternativas que eram apontadas como também foram unânimes nos painéis, que era a parceria com o polo universitário. Mas eu quero fazer uma pergunta em cima dessa resposta do Rafael, a pergunta do Aldir, e deixo para abrir o próximo bloco. Perfeito. 8h05 em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Nós vamos ao intervalo rápido, voltamos já com o candidato à reeleição, atual prefeito de Campos, o Rafael Diniz, conversando conosco nesta primeira rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Campos, que segue até semana que vem na primeira rodada e logo a seguir começaremos aí a segunda rodada, conforme o sorteio, com a participação de todos os representantes dos partidos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.